participação da Hack Gestão. Se você tem dúvidas na área de gestão de condomínios, o momento de participar é esse, né? Porque essa é a proposta, trazer sempre uma dica, uma orientação importante para você. Por isso que a gente sempre fala aqui que o telefone está disponível para a sua participação. 32220001, 32220001 é o telefone que você pode enviar a sua pergunta, pode enviar a sua dúvida, pode gravar um áudio. Fique à vontade para participar, porque esse é o compromisso do programa, trazer sempre uma dica de monetação importante para você. É também essa proposta aí de utilidade pública. O Túlio Coutinho está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM, como acontece todas as semanas, para trazer sempre orientações importantes para você. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Flaviano. E vamos aí para mais uma sequência de perguntas e tentar resolver o máximo de problemas aí. Essa é sempre a proposta, né? Como eu disse, né? É você trazer sempre o telefone e a sua pergunta através do nosso telefone 32220001, 32220001. Na semana passada, eu queria até começar com essa pergunta. Na semana passada a gente explicou aos ouvintes, os telespectadores, como fazer a escolha da primeira administradora, né, Túlio? Aí surgiu uma dúvida, né? Inclusive, é por isso que a gente vai trazer agora. Como que a administradora elabora a primeira previsão orçamentária, né? É complicado, né? Porque, assim, para a gente elaborar a primeira previsão orçamentária, a gente tem que entender primeiro o porte do condomínio, né? Então, essa primeira previsão orçamentária, a gente tira de base algum condomínio que tem o mesmo porte, alguma coisa, né, que vai influenciar muito ali na questão da água. Se a água não foi individualizada, se a água foi individualizada, já dá uma facilitada para nós. Mas a gente tem que tirar de base algum condomínio de mesmo porte. Mas, né, quando a gente vai, né, instituir um condomínio, alguma coisa assim, a gente, né, orienta o primeiro ano a gente fazer essa previsão orçamentária baseada no rateio mensal. Então a gente já faz uma previsão orçamentária. No final desse ano a gente vai precisar ter X em caixa. Então a gente já faz esse cálculo e já baseia essa previsão em taxa, em fundos, né, de reserva ou de caixa. As despesas orçamentárias, como o condomínio está sendo instituído, a gente não tem um conhecimento da rotina daquele condomínio, do porte do condomínio, de como que vai ser, né, de quantidade de moradores e tudo mais. A gente, né, no primeiro passo, para a gente já ter um conhecimento de como será nessa rotina do condomínio, a gente orienta, né, fazer o rateio das despesas ordinárias, que são aquelas, né, que a gente já tem certeza que vai ter, que inclui a administradora, a água, CEMIG, manutenção de elevador, seguro, que é importante. A gente faz esse rateio, né? Aí a gente vai ver, né, o que vai vir de despesas extraordinárias. No próximo ano a gente consegue ter uma previsão orçamentária mais clara, né, e definitiva. Então, nesse primeiro ano, normalmente a gente orienta, né, pegar as despesas que a gente considera ordinárias, né, que todo mês a gente vai ter, dividir ela, né, seja por fração ideal, seja igualitária, depende da convenção e depende do condomínio, de como vai ser esse fracionamento, e pegar esses fundos, porque aí com esses fundos a gente já sabe o que vai ter daqui 6 meses ou um ano, né, no fundo, tanto de reserva quanto um caixa emergencial. Eu tenho uma dúvida aqui também interessante, né? A pessoa quer saber o seguinte: antes que haja moradores no condomínio, o síndico pode restringir ou colocar aí regras no uso de espaços de áreas comuns, né, como áreas de lazer? Hora nenhuma o síndico pode restringir o acesso à área comum. Só se for em um acordo comum entre todas as partes, tá? Um exemplo, o prédio ainda está sendo entregue, né? Ele não está 100% concluído e tem uma área de lazer para crianças, né? Então, como ainda há movimentação de obras, de pedreiros, de máquinas pesadas, que podem ser que machuque a criança, isso é um exemplo, pode ter outros exemplos, né? Aí o síndico, né, alerta todos os moradores, leva para a Assembleia de discussão, fala: pessoal, acho que a área de lazer agora a gente vai ter que restringir o acesso por perigo, né, por causa que pode ser que ocorra algum acidente. Mas isso tem que ser levado, né, para conhecimento de todo mundo e ser, né, um consenso de todo mundo. A área comum, o síndico ele não pode restringir por livre e espontânea vontade,
tá? Ele tem que ser comunicado e até mesmo a pessoa que é inadimplente, ela não pode ser impedida de usar as áreas comuns do condomínio. Senão, pode levar a sérios problemas, né, judiciais para o condomínio, caso esse inadimplente seja restringido de usar qualquer parte do condomínio. A partir do momento que a pessoa tem posse do apartamento, seja de propriedade ou seja inquilino, ela tem direito de uso das áreas comuns do condomínio. A inadimplência é outro caso, que aí já é resolvido em formas de cobranças, seja ela, né, mais leves ou até judicial. Aí você citou a questão da inadimplência, né? Eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido, né? Como abordar, né, os inadimplentes, né? Existe um caminho, né, a Existe ser um seguido? caminho e tem que ser seguido, tá? É o mais complicado e o que a gente tem que ter mais clareza de todos os fatos, ter certeza, né, que a pessoa está realmente inadimplente para começar o processo de cobrança. Né? Nos primeiros 90 dias, 60, 90 dias, é o processo de cobrança normal. Né? Lá a gente tem o setor de cobrança, então, né, a nossa equipe entra em contato, talvez esses primeiros 60 dias a gente considera a inadimplência pontual. Pode ser que a pessoa esqueceu mesmo, passou em branco, ou está passando por uma dificuldade naquele mês, ela entra em contato, negocia, acabou, beleza. Aí já esse que prolonga mais os 90 dias, a gente não vê uma luz no fim do túnel, então a gente já tem que tomar medidas mais burocráticas. Porém, todas essas medidas têm que ter a clareza e a segurança que aquela pessoa está inadimplente mesmo. Então, a gente faz todo o processo, né, de cobrança, da abordagem da inadimplência de forma segura e tendo a certeza que a pessoa está inadimplente mesmo. A gente fazendo os processos, né, que cabe a nós, a pessoa não pagando e não demonstrando interesse de negociação, aí a gente já tem que levar para a parte jurídica e, né, abriu alguma ação judicial aí. Ou seja, o caminho é sempre tentar negociar. É, Se não encontrar solução na negociação, aí parte por um campo jurídico. Né? Exatamente. A gente está aberto, né, quando vai negociar, a ouvir o outro lado. A gente tem que entender o que está passando com o condômino. E assim a gente ir ajustando. Né? Aí o condômino tem a liberdade de conversar com a gente leva para o síndico e a gente, né, tenta tomar a melhor medida para ambas as partes. Né? Claro que o condomínio não pode ficar lesado também. A pessoa, a partir do momento que ela tem a posse, tem, né, ou seja, o inquilino daquele apartamento, ela tem a posse do apartamento, ela já sabe que o dever dela é pagar o condomínio. Pode ser que aconteça algum problema, que, né, acontece, mas a gente tem que deixar claro que o condomínio não pode sair lesado nessa negociação, né? Então, mesmo o síndico, mesmo a administradora, eles ligam lá, ô Túlio, atrasei 3 dias, 4 dias, tira juros e multa. Pessoal, nem o síndico pode tirar juros e multa. Tá? Juros e multa só é retirado perante aprovação em assembleia. Tá? Então, se você está com uma multa que seja de 3 dias, de 4 dias, a administradora e nem o síndico está autorizado a tirar essas multas e juros. O condomínio que tem que ser discutido entre os condôminos para ver se há aprovação ou não da retirada desses juros e multa. Eu tenho uma dúvida aqui, a pessoa quer saber o seguinte, em respeito do condomínio, ela paga um valor X, não citou, né? Como é feita a questão do reajuste? Aí também, né, é uma questão que depende do porte do condomínio, né? O que influencia muito é o número de unidades que vai ser rateado, né? Então, se o aumento vai ser, né, somente na água ou um reajuste de honorários da administradora, da faxineira, alguma coisa que seja. Se você vai ratear num condomínio que tem 200 unidades, a porcentagem vai ser mínima. Agora, se o seu apartamento tem 8 unidades, 12 unidades, você acaba que sente mais. Então, a gente, né, já estuda a previsão orçamentária do ano que se passou, né, e vê o que vai vir de aumento, se a Copasa planeja algum aumento, a própria CEMIG, né, com as bandeiras que ela tem, para a gente fixar, né, essa previsão orçamentária. Então, depende muito do porte do condomínio, porque aí, dependendo do porte do condomínio, sendo ele grande, a pessoa sente menos o reajuste, sendo ele menor, a pessoa sente mais.
Você citou a questão do rateio, até interessante, porque é uma pergunta que eu gostaria de fazer. O rateio precisa ser aprovado em assembleia? Né? Toda forma de receita, ela passou pela Assembleia. Então, a primeira reunião, o condomínio acabou de ser instituído. Uma das principais pautas é como será feita a arrecadação do condomínio. Então a gente vai discutir se vai ser rateio mensal, se vai ser taxa fixa, se vai ser por fração ideal. Lá a gente vai discutir, sendo definido a maioria, por votação, a maioria o que ficou decidido, se vai ter fundo ou não, e todas essas questões. Passou 6 meses, não ficou satisfatório, o pessoal do condomínio quer ter uma discussão, para fazer a alteração dessa receita é necessário chamar uma outra assembleia, seja ela presencial, seja ela virtual, mas é necessário sempre estar constando em ata como é feita a arrecadação daquele condomínio. Inclusive, né, você já citou que em outras oportunidades, para ações emergenciais, esse é o caminho também, né? Exatamente. Se o condomínio não tem nenhum fundo, ou se o fundo ele não ele não supre, né, a necessidade do condomínio naquela situação, naquele problema, a gente precisa passar, né, para a Assembleia, para os condôminos, porque lá é o que a gente formaliza a situação do condomínio. Então, ó, pessoal, a gente está passando por isso, a gente precisa fazer uma obra aqui de R$3.000. O fundo de reserva nosso tem 1.000. Então, como a gente precisa fazer, é algo de emergência, a gente vai ter que fazer uma taxa extra. Né? Então, aí a gente precisa, né, deixar todo mundo ciente. É claro, pessoal, que para coisas pequenas, né, um exemplo assim de R$900, R$800, e se o síndico tiver esse dinheiro em caixa, ele tem, né, por direito fazer essa movimentação aí e abafar esse problema. É claro que aí envolve, igual na semana passada perguntou do muro e tudo mais, isso aí já é um custo bem mais elevado, que aí sim, aí o síndico não pode tomar as atitudes por si só, né, e levar para conhecimento de todo mundo discutir e chegar no consenso. Até porque a função do síndico, né, é fazer com que tudo funcione normalmente, que o morador tenha a assistência que ele precisa. E a transparência também, né? Então, o síndico mostrar, né, o que está acontecendo, e levar os orçamentos, né, do problema e a causa do problema também, e lá ser discutido. Então, isso é de super importância. É por isso que a gente está aqui toda semana trazendo essa informação precisa para você, a participação da RAC Gestão, né? Respondendo às dúvidas direto da população e trazendo sempre orientação em relação a alguns temas extremamente importantes e necessários para que você tenha qualidade de vida, principalmente. Muito obrigado, viu, Túlio, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Hoje eu tive uma audiência especial, meu pai e minha mãe me escutou hoje, então um beijo para eles. Um beijo especial para eles, né? Ouvindo aí o Bom Dia Divinópolis nesta manhã de quinta-feira. Um abraço, viu, Túlio? Um abraço e até a próxima quinta. E eu reforço sempre aqui, né, que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque também serve de orientação para outras pessoas. É esse compromisso aqui importante do Sistema MPA de Comunicação, levando para você informação. Antes de encerrar o programa, vou trazer